fechado. Por ser um ex-presidente da República, ele ficará em uma cela individual. Durante a audiência de custódia, Collor pediu para ficar preso em Maceió e não ser transferido para Brasília. Ele contou que foi preso no aeroporto no momento em que embarcava para a capital federal, onde se entregaria às autoridades. Mais cedo, a defesa de Collor pediu ao STF a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente, que, segundo os advogados, apresenta comorbidades graves e tem 75 anos, idade considerada por eles avançada. Segundo a defesa, o ex-presidente é portador da doença de Parkinson, tem apneia grave do sono e transtorno afetivo bipolar. Collor foi preso durante a madrugada. Ele foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Operação Lava Jato. O velório público do Papa Francisco foi encerrado às 7 da noite pelo horário de Roma, 2 da tarde pelo horário de Brasília. O Vaticano divulgou um comunicado com o balanço final de pessoas que passaram pela Basílica de São Pedro desde a manhã de quarta-feira. Cerca de 250 mil pessoas se despediram e prestaram homenagem ao Sumo Pontífice. O rito de fechamento do caixão do Papa Francisco será um ato privado e, portanto, não será transmitido pelos meios de comunicação ao vivo. O presidente Lula esteve no velório público do Papa Francisco em Roma. Ao lado da delegação brasileira, Lula prestou homenagem ao pontífice e ele ficou ali ao lado do caixão. Ele estava com a primeira-dama Janja, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e o assessor especial Celso Amorim. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu para Roma, acompanhado da mulher, Melania, para acompanhar o funeral do Papa Francisco neste sábado. E vamos saber agora outros assuntos que os nossos repórteres acompanharam hoje. Júlia Cabreiro. Polícia prende trio acusado de desviar materiais esportivos da Granja Comari, centro de treinamento da CBF. Matheus Mesquita. Programa Celular Seguro vai enviar alertas por WhatsApp para aparelhos roubados. Carlos Júnior. Bandidos fazem mais um arrastão, dessa vez em dia de chuva, na Avenida Brasil. Maurício Bastos, boa noite, qual o seu destaque? Boa noite, Sidney Rezende. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela é acusada de ter pichado a frase "perdeu o mané" na estátua à Justiça localizada em frente à sede da corte. Esse ato de vandalismo ocorreu durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A maioria foi alcançada com voto do ministro Luiz Fux, que votou pela condenação, mas sugeriu pena de 1 ano e 6 meses de prisão, diferentemente do relator Alexandre de Moraes, que propôs 14 anos de reclusão. Marcelo Madureira, qual o seu destaque? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Comitiva de Lula, presente nos funerais do Papa Francisco, aproveita para fazer política no Vaticano. Hoje é Dia Mundial do Pinguim. São pássaros marinhos simpáticos encontrados principalmente no hemisfério sul. Antigamente era comum ver pinguim em cima das geladeiras. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem ou conhece alguém que tem um pinguim em cima da geladeira? Ter um pinguim na geladeira, em cima da geladeira, é legal ou é brega, hein? 980-18-8880 é o nosso número, 980-18-8880. Diga seu nome, bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Previsão do tempo para esta sexta-feira e, se possível, para o fim de semana. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. No município do Rio de Janeiro, a previsão para esta noite é de chuva e pode vir acompanhada de ventos fortes e raios. Amanhã, sábado, o dia vai ser de chuva fraca e isolada a qualquer momento. Temperatura máxima 28 graus. Já no domingo, o dia vai ficar nublado e não deve chover. A temperatura sobe um pouco e a máxima pode chegar aos 31 graus. No dia 29 deste mês, o Jornal da Tupi vai completar 1 ano de existência. E estamos aqui sempre nos últimos dias, convidando alguém especial para ficar aqui ao nosso lado, comentar as notícias,
notícias, falando um pouquinho da sua vida profissional, qual a visão que tem do Brasil, temas que consideramos aqui importantes e os convidados também. Hoje, Luiz Penido, narrador esportivo, que muita gente conhece, quem acompanha a Tupi sabe muito bem a sua importância no rádio jornalismo, no rádio esportivo. Ele que participou da cobertura de 10 Copas do Mundo, está na profissão desde 1969, começou aos 14 anos de idade, chegou a trabalhar com grandes expoentes, né? O João Saldanha, o Chico Anísio, o Nelson Rodrigues. Então vamos saber um pouquinho do Luiz Penido no decorrer desta edição. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,99. Açúcar Alto Alegre R$3,89. Leite Poninho Integral R$14,98. Alcatra peça inteira R$36,90. Asa de frango R$11,75. Linguiça Perdigão R$14,98. Filé de frango Rivelli ou Jaguar R$17,98. Calabresa Seara R$17,98. Tequitos 1 kg R$16,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades R$45,48. A unidade sai R$3,79. Itaipava Pio sem Petra por um malte latão R$3,69. Invicto 1,6 kg R$9,98. Economia é aqui. Limpa com moderação. Cuidar da saúde é Brasil demais. É agora. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacina é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Neste sábado tem clássico entre Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, às 9 da noite. As interdições no entorno do Engenhão começam às 6 da tarde. Entre as vias afetadas estão Rua Doutor Padilha, Rua Goiás, Rua das Oficinas e Jornalista Luiz Mendes. A orientação é usar transporte público para chegar ao estádio. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil.
Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 13 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4.000-1939. Muito bem, Luísa Rodrigues, é a sua primeira participação no Jornal da Tupi. Tudo bem, Luísa? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite a você e a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi, atualizando a situação da BR-040 para os nossos ouvintes. Sidney, olha, muitas são as dificuldades pela via, inclusive no acesso para quem sai do Rio pelas vias expressas, como é o caso da linha vermelha, que eu estou observando retenção a partir do Caju para quem segue em direção à Baixada. E relembrando que o que causa toda essa lentidão foi o tombamento de uma carreta no meio da tarde de hoje, bem na altura do entroncamento com o arco metropolitano para quem segue em direção à região serrana. Essa carreta transportava um container muito pesado com mais de 20 toneladas de produtos. E por conta disso, para retirar tudo, além do veículo acidentado, só vai ocorrer na madrugada de hoje, pois exige o fechamento da pista. Ou seja, muita lentidão, o motorista que sobe a serra vai encontrar na noite dessa sexta-feira. São mais de 12 quilômetros de congestionamento e a alternativa que a gente dá para ouvintes da Super Rádio Tupi é seguir pela Governador Leonel de Moura Brizola. Mas lembrando que entre o centro de Duque de Caxias e o Corte 8 tem lentidão e também até a saída da via para a BR-040 no bairro Pilar. O trânsito é intenso, mas ainda assim melhores são as condições do que pela BR-040. Poupa Tempo RJ. Atendimento rápido e agendado para facilitar sua vida. Acesse rj.gov.br e marque o seu. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. E na sequência, obrigado, viu, Luísa? Maurício Bastos e outras informações do trânsito. Acompanhando, Sidney, os reflexos desse congestionamento, de olho aqui nas vias expressas, a Avenida Brasil, estou observando que o congestionamento na saída do centro, para o motorista que se dirige à Zona Norte, Zona Oeste, também Baixada Fluminense, trânsito bem pesado essa hora na pista sentido centro, especialmente a partir da Penha, ali da altura do Mercado São Sebastião, na passagem por Cordovil, Vigário Geral, Parada de Lucas e Jardim América, até a chegada ali ao Trevo das Margaridas. Na sequência, mais à frente, o motorista vai encontrando dificuldade ao longo de Irajá, na passagem por Coelho Neto, Fazenda Botafogo, Barros Filho até Guadalupe, e mais à frente esse congestionamento, essa lentidão intermitente se estende até a altura de Padre Miguel. Já um novo panorama do trânsito. Sidney. Ô Maurício, então vamos conversar agora com o Rodrigo Craveiro. Ele é repórter do Correio Brasiliense, foi designado para essa missão, porque os olhos todos agora do mundo estão voltados para o Vaticano, para Roma, para saber detalhes sobre o funeral do Papa Francisco, cuja cerimônia de despedida já dura 3 dias. E o Rodrigo Craveiro vai fazer essa participação ao vivo. Lembrando que aqui, horário de Brasília, 18h17. Lá onde ele está, em Roma, 23 horas e 17 minutos. Rodrigo Craveiro, uma boa tarde, muito obrigado, viu, por você aceitar conversar conosco aqui no Jornal do Tupi. Que informações mais recentes você tem? Boa tarde, Sidney, boa tarde a todos os leitores. Agora às 20 horas, no horário de Roma, 15 horas em Brasília, foi feito o último ritual antes do funeral do Papa Francisco. O caixão com o corpo do Papa foi fechado em uma cerimônia repleta de significado, carmelengo, que é uma espécie de auxiliar dos cardeais. Ele é um cardeal, na verdade, que trabalha nos ritos fúnebres da igreja. Ele colocou um véu de seda sobre o rosto do Papa Francisco e também uma espécie de tubo com as escrituras. Depois selou o caixão na presença de pouquíssimas pessoas. A Praça de São Pedro estava vazia, havia poucos cardeais dentro da Basílica de São Pedro e também alguns familiares do Papa Francisco. O caixão com o corpo do Papa Francisco selado ficará a noite inteira na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, e amanhã sairá em cortejo fúnebre pelas ruas do centro de Roma
O cortejo vai percorrer aí uns 4 quilômetros até chegar à Basílica de Santa Maria Maggiore, que é uma basílica, é a primeira vez que um Papa é sepultado fora, em 100 anos, na verdade, que um Papa é sepultado fora dos muros do Vaticano. Então foi um pedido expresso dele, na verdade. Então vai ser uma cerimônia também simples, como simples era o Papa Francisco, como simples foi a lição que ele pretendeu levar, né, para a humanidade, para os católicos, a questão da caridade, a questão da doação, de a igreja ser um hospital de campanha, de a igreja abrir os braços, né, e ir até a periferia, né. Nos últimos dias eu tive conversando com muita gente, aqui também hoje conversei com alguns fiéis, e eles destacaram isso, né, a capacidade de doação do Papa Francisco, que mesmo debilitado, no domingo, ele compareceu, né, foi até os fiéis na cerimônia de Páscoa, a bênção Ubi et Orbi, ele deu a bênção ao povo, depois foi até o meio do povo no Papa Móvel e no dia seguinte partiu, né, faleceu. Então é uma lição e ele deixa explícita essa preocupação dele com os fiéis e também a simplicidade que marca a característica, a personalidade dele e do pontificado até depois da morte. Isso mesmo, Craveiro, você não tem ideia, a alegria de ter um repórter como você aí na transmissão. Logo de cara você falou assim, ó, os leitores e tal, porque o Correio Brasiliense é um jornal muito tradicional, inspirado naquele Correio Brasiliense do século XIX, porque o nome Correio Brasiliense, com Z, inclusive, muita gente confunde, né? Pensa que o Correio Brasiliense, o correto seria com S, não, é com Z mesmo. Em 1º de junho de 1808, começou a ser publicado em Londres. E o que hoje, o veículo que você entrega, tem essa inspiração. Vocês estão preparando alguma edição especial? A sua ida aí e da sua equipe tem esse tipo de espírito também, Craveiro? Você para quem é leitor do Correio Brasiliense, vai encontrar novidades nas páginas? Sim, com certeza. A gente sempre tenta dar um foco, fugindo, né, só das agências de notícias, e ter uma pegada de cobertura mesmo, de apuração, né, do noticiário. Ontem nós ouvimos um sobrinho do Papa Francisco, conversou conosco. Já ouvimos também o Alessandro Spiezia, que é o dono de uma ótica em Roma, que o Papa visitou 2 vezes. O Papa saiu da cidade do Vaticano, foi até a ótica dele para poder encomendar os óculos, né? E acabaram se tornando grandes amigos. Então, a gente sempre procura dar uma visão além do que já se tem nas agências de notícias e trazer uma apuração própria, né? É isso. Jornalismo, né? Jornalismo, é isso que a gente precisa mesmo e espera. Muito obrigado, viu, Rodrigo Craveiro? Se semana que vem você estiver ainda no comando aí, quiser e tiver tempo de participar aqui do Jornal Tupi, vai ser uma grande alegria. São os associados aí nas suas várias plataformas, levando o que há de mais importante, e é o caso agora, nesse momento, primeiro do funeral e depois, em seguida, o conclave também para escolher o novo Papa. E isso tudo a gente vai saber aqui também no Jornal da Tupi. 18h22. Eu quero a vinheta dessa também. Mas também eu não tenho 10 Copas do Mundo, eu não comecei aos 14 anos, eu não tenho toda essa história. Eu citei Nelson Rodrigues, João Saldanha, por exemplo, e poderia ter citado o Washington Rodrigues e outros craques que, ao lado do Luiz Penido, ele teve o prazer também de trabalhar. Penido, muito obrigado. Eu te dei boa tarde no seu programa, dando uma boa noite especial boa noite aqui. ao seu. Tá feliz por ele estar aqui com a gente? Nós estamos muito de recebê-lo. Você sabe que eu acompanho o Jornal da Tupi desde a primeira edição. E quando eu vi o formato e que o presidente me falou sobre o programa, falei, caramba, que time é esse? O presidente, você fala o Josemar, né, Gimenez, que é o grande mentor desse jornal nosso. Ele nos convidou em separado e, para nossa alegria, nós somos uma equipe e estamos contentes por isso. Você sabe que quando você trouxe também o Maurício Bastos trabalhou eu era chefe da equipe de esportes, o Maurício Bastos era do jornalismo, liderado na época pelo Roberto Feres. E eu puxei o Maurício para o esporte. Olha só, que beleza. Ele passou a fazer parte da equipe de esporte, levado por mim. E depois nós trabalhamos juntos na Rádio Globo. Mas, Beni, quando você começou aos 14 anos, sempre no esporte? Ou você teve, em alguns outros momentos, outras atividades também dentro da emissora?
Na época, a Rádio Globo era a maior emissora, é o que a Rádio Tupi é hoje. Sim. Uma rádio... Popular, né? Popular, uma rádio com música, esporte, notícia e tal, e com um grande apelo. E tinha uma equipe de esporte fantástica, com uma audiência extraordinária, liderada pelo Valdir Amaral. Logo depois do comando radiofônico da Copa, quando as emissoras tiveram que se fundir, porque foi a primeira Copa do Mundo em que houve cobrança. E o Emílio Ascárraga, dono da Televisa, dono do América do México e tal, ele era o representante da FIFA para fazer essas cobranças. E as emissoras não estavam preparadas para isso. Então o que elas fizeram? Elas se reuniram e fizeram a cadeia verde e amarela com a Bandeirante, a cadeia não sei o quê, a Tupi fez com a sua rede associada, a outra fez com não sei o quê, e a Rádio Globo, na época eu trabalhava lá, fez com a Rádio Nacional do Rio e com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E o diretor da Rádio Nacional foi lá dizer que na Rádio Nacional, meu governo era o governo militar, em plena ditadura, Médici era o presidente da República, ele falou, o meu presidente mandou te dizer que não vai pagar. Ele falou, então avisa o seu presidente que ele não vai falar. Tá certo. Ô Madureira, você que ama futebol, né, o Maurício também, nós somos mais velhos do que o Maurício, assim, como você, eu era criança também, acompanhava esses brilhantes narradores, uma pleiade aí consagrada de narradores, né? Você se recorda de acompanhar o Penido também? Sim, claro. Você quer me matar de emoção, Marcelo? O Penido, o Washington Rodrigues, o querido Apolinho, tantos outros, Dolcei Bueno de Camargo. É isso mesmo. Vários craques, né? E eu queria até perguntar, Penido, em tantas coberturas, né, em tantas jornadas esportivas, qual foi o seu momento de maior emoção? Que você realmente sentiu uma grande emoção de estar fazendo uma transmissão? Eu vou te falar que eu não posso dizer um momento único, porque ele não é um momento único. Mas eu vou destacar, por exemplo, alguns jogos em que eu fui às lágrimas narrando. O mais recente foi o do Gabigol, o Flamengo ganhando. Aliás, o mais recente foi do Botafogo, ano passado. Eu e o Gerson, que inclusive aparece aqui no... E teve aqui, nosso entrevistado. E aparece a toda hora aqui a minha vibração com o Gerson. E nós dois já lá... No telão que você fala, no telão que está acompanhando pelo YouTube, é isso mesmo. Que fica atrás do comunicador aqui, na nossa bancada. E aí esse jogo me levou às lágrimas. A final do Flamengo em 2019 também me levou às lágrimas. A última final do Apolinho, que foi o Flamengo campeão contra o Atlético Paranaense. Isso aqui é tudo jogo de Libertadores, tá? E teve um jogo épico absolutamente, que é o único jogo internacional, numa final de competição internacional, que o Vasco ganhou de 4-3 do Palmeiras. E esse gol tá aí, roda, tem 9 milhões de acessos. 9 milhões de acessos. O Vasco perdia por 3-0, o Palmeiras jogava pelo empate, o Vasco perdia por 3-0 no intervalo, o juiz expulsou o Júnior Baiano, zagueiro do Vasco. Então o Palmeiras ia fazer uma meia dúzia, 7, é o que todo mundo pensou. Só que veio o segundo tempo e o Vasco fez 4 gols. Que beleza. Sendo que o narrador, ele vai crescendo, para quem não sabe, ele vai crescendo com a emoção do lance a partir da linha que divide o campo. A bola sai para lateral, lance comum, você vai descrevendo fatos. O narrador, ele vai falando em tempo real. O narrador é um narrador de notícia. Qual é a notícia? Que a bola está com fulano, que a bola está com Beltrano, que está com Cicrano, que chutou, que bateu na trave, que é pênalti, que não é. Tudo isso é informação. Só que é uma informação muito veloz, porque os fatos são dinâmicos e no futebol eles, embora muito similares, eles não são iguais, né? E aí você vai crescendo na emoção. E no gol, você imagina, você está tomando 3-0. O teu time, no caso aqui, o nosso, o Vasco, que nós somos Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. E aí 3-0, faz 1-0, tá, tudo bem, diminuiu a vergonha. Aí faz 3-2, 1-0 não, foi 3-1, né? Aí, 3-1 tal. Aí 3-2, opa, tá quem perto. Sabe dar uma zebra de empatar. Aí dá a zebra de empatar, 3-3. E aí nos acréscimos, 48 do segundo tempo, começa a jogada lá com o Júnior, tá, o Juninho, Viola, o Juninho, Pernambuco, chuta. Bate o goleiro, rebate o Romário, sempre ele. Foi lá e pimba, gol. Aí naquela uma explosão, esse gol tem isso. Aí, roda muito e tal. E também fui às lágrimas. E na hora que o Baggio bateu, eu estava lá nos Estados Unidos. Juniu a bola, né? O Brasil foi campeão. Graças a Deus, ele isolou a bola. E aí nós ganhamos a Copa do Mundo. Muito bem, olha, todo mundo quer perguntar. A entrevista nem começou não, hein, Pedro? Isso aqui é só uma palhinha. Nós vamos para um intervalo rápido, depois temos outras notícias. O Maurício tem pergunta. Eu também já chorei com o Luiz Penido e hoje ainda eu vou provar isso. 18h28. Você está ouvindo Jornal da Tupi.
No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Lugar que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Feijão Sabor do Rio, R$ 4,99. Arroz Sabor do Rio, 5 quilos, R$ 19,98. Alcatra bovina peça inteira, R$ 36,90. Filé de frango Aurora bandeja, R$ 18,98. Papel higiênico Nobre, 12 rolos, R$ 8,99. Leite longa-vida Santa Clara, R$ 4,99. Leite condensado Italac, R$ 4,98. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Atenção pessoal, a Med Levinson vai estar esperando por você na Rede Economia com o Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta sexta, 25 de abril, a partir de 16 horas, na Rede Economia, da Rua Álvaro de Miranda, 226 Pilares. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. Amiga, sabe quem apareceu lá em casa? Meu ex. Ex-namorado? Que nada. Meu antigo colchão que eu joguei no rio. O armário que eu joguei no terreno também voltou. O lixo que você joga em qualquer lugar entope bueiros e provoca enchentes. Para descartar colchões, móveis e entulhos, ligue para o Disque Limpeza Urbana que nós retiramos para você. 2768-9235 e 2768-8024. Saiba mais em novaiguaçu.rj.gov.br. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no açougue Mega Box. Não perde essa! Entrecote bovino maturata quilo, R$ 49,99. Frango inteiro canção quilo, R$ 10,99. Filé de peito de frango ceva 1 quilo, R$ 16,99. Asa de frango quilo, R$ 12,99. Costela suína salgada quilo, R$ 29,99. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Segurados do INSS que recebem até um salário mínimo e tem cartão final 3, sem um dígito, vão receber o pagamento de abril na segunda-feira, dia 28. Acompanhe o crédito e consulte seu extrato no aplicativo Meu INSS. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Sintonizou? É do Brasil! É do Brasil dos brasileiros! É do Brasil que está em campo, retirando um estádio lotado do mapa da fome por dia. Que seguem podendo se cuidar melhor, porque agora a Farmácia Popular oferece 100% dos remédios de graça. É sem pagar, moço? É, e tem até fralda geriátrica. De brasileiros que seguem crescendo e melhorando de vida. Com Minha Casa Minha Vida, o Plano Safra, o ProUni e com mais médicos, que já dobrou o número de médicos. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Limpa Stop. Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$19,95. Feijão Nutricão do R$3,99. Açúcar Alto Alegre, R$3,89. Leite Poninho Integral, R$14,98. Alcatra peça inteira, R$36,90. Asa de frango, R$11,75. Linguiça Perdigão, R$14,98. Filé de frango Rivelli ou Jaguar, R$17,98. Calabresa Seara, R$17,98. Tequitos 1 kg, R$16,98. Antártica Latão Tec com 12 unidades, R$45,48. A unidade sai R$3,79. Itaipava Pio sem Petra por um malte latão, R$3,69. Invicto 1,6 kg, R$9,98.
Economia é aqui. Beba com moderação. Sabia que você pode adiantar até R$450 do seu INSS no aplicativo do PicPay e ainda ganhar mais R$20 por pessoa indicada? Quer antecipar também? Para antecipar é fácil. Baixe o aplicativo do PicPay, toque no ícone Antecipar INSS, siga o passo a passo e pronto. O dinheiro cai na hora. Não é empréstimo, é um adiantamento do seu pagamento. Aproveite e resolva o seu dia a dia agora. PicPay, sua vida com mais pique. Abra sua conta e antecipe já. Sujeito à análise, consulte condições. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h34. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. EBV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento a Ayrton Senna, para o motorista que segue em direção à linha amarela. Muitas são as dificuldades. Uma faixa da via está ocupada devido a um carro que está ali enguiçado bem na altura da ponte Santos Dumont. Nesse momento, há reflexos a partir da Cidade das Artes até a chegada à ponte Santos Dumont. Inclusive, mais à frente também estou observando lentidão até a chegada à Gardênia Azul. Ainda assim, o motorista que segue em direção à Zona Norte pode seguir pela Ayrton Senna, já que chove bastante em diversos pontos do Rio. Talvez a alternativa de seguir pelo Alto da Boa Vista não seja uma melhor opção nesse momento. Pegar um pouco de lentidão pela Ayrton Senna e depois seguir pela linha amarela em direção ao Fundão, que está totalmente liberada. São melhores as condições, é uma melhor alternativa. Sentido contrário, para quem segue em direção à Orla pela Ayrton Senna, com ótimas as condições, não observo dificuldades. Ainda falando da Barra, as Américas nesse momento com bastante retenção em alguns trechos. Quem segue em direção ao Recreio nesse momento pela Orla faz o melhor caminho. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Para você que está pensando em ir para Niterói, São Gonçalo, até mesmo região dos Lagos, não sei qual é o seu itinerário, da Maurício tem informações, porque inevitavelmente você vai acabar utilizando a ponte, se você tiver de carro de passeio, ou de carro de aplicativo, ou táxi. Que informações você tem, Maurício? É isso, Sidney, apesar da chuva, né, muita gente criando coragem para seguir rumo à região dos Lagos e também voltando para casa em Niterói, mas as condições são boas na ponte Rio-Niterói nesse momento, segundo a concessionária Ecovias Ponte, no sentido Niterói, a travessia, o tempo de travessia é de 20 minutos, a lentidão da descida do vão central até a Praça do Pedágio. Observo também que há um pequeno trecho de retenção a partir dos acessos pela Avenida Brasil, linha vermelha e gasômetro até a reta do cais, ou seja, não são ruins as condições na ponte Rio-Niterói nesse momento para quem se dirige à região dos Lagos, Niterói ou São Gonçalo. No sentido Rio, são 18 minutos de travessia. Apenas completando uma informação, Sidney, que a Luísa Rodrigues trouxe há pouco, está sendo retirada nesse momento a carreta tombada com container na BR-040, rodovia Washington Luiz, no entroncamento com o Arco Metropolitano, a retenções de 17 quilômetros, afetando aí o motorista que passa pela linha vermelha e Avenida Brasil. 18h37. Expresso do Madureira. Pois é, pessoal, sextou e a comitiva do presidente Lula já chegou ao Vaticano para assistir aos funerais do Papa Francisco. Todo mundo queria ir nessa bocada e as vagas chegaram a ser disputadas na base do pescotapa e do safanão. Mas por que tanta confusão para assistir ao sepultamento do Papa? É que depois do enterro do Papa Francisco começa o conclave, a reunião dos cardeais para escolher o novo chefe da Igreja Católica. O que ninguém sabe é que os políticos brasileiros do Centrão estão de olho gordo nas verbas do Banco do Vaticano e já estão articulando uma candidatura própria ao papado. O deputado alagoano Arthur Lira é o nome mais cotado. Direto do hospital, Jair Messias Bolsonaro, lá na UTI, tenta evitar uma prisão de ventre pelo Supremo Tribunal Federal. E, por sua vez, Bolsonaro é a favor da candidatura do pastor Silas Malafaia para Papa.
Segundo Bolsonaro, o que a Igreja Católica precisa é de um Papa terrivelmente evangélico. No Supremo Tribunal Federal também é travada uma luta intestina para que algum ministro do excelso sodalício é como eles gostam de ser chamados, lá o Supremo Tribunal Federal, para que então um membro do excelso sodalício possa envergar o anel de São Pedro. No entanto, os ministros do STF, todos com infabilidade papal, acham que os poderes da ubiquidade, da onipotência e da onisciência são poucos para largar a toga do STF, cujo salário é muito bom, para exercer o papado. Mas a confusão não acaba por aqui não, amigo Penido. O presidente Luiz Santo Inácio Lula da Silva, preocupado com a queda da sua popularidade, declarou que é candidato a Papa, mas em 2026. Mas os analistas políticos acham que só um milagre colocaria Lula no trono pontifício. Mas se depender de milagre, aí fica mais difícil, pois como todo mundo sabe, no PT não tem santo. Nada como um cara bem informado, sabe de tudo. Amém. 18h39. Nota 10, e pro Madureira acho que 10 é pouco. 10 é pouco. O Madureira, a nossa Márcia Windsor, sempre dá nota 10. Qual a pergunta para ele, Maurício? Ô, Sidney, a pergunta pro Penido, a gente falava aqui no intervalo de influências, né, de pessoas que inspiraram as nossas carreiras, né, a gente ouvia muito, e quem trabalha em rádio certamente em algum momento da vida foi mordido pelo bichinho do rádio, né? Porque sempre foi um sonho, né? Eu, quando criança, influenciado pelo meu pai, acordava ouvindo rádio, durante um tempo o show do Antônio Carlos, e durante um tempo, a época da fundação da CBN, o Sidney Rezende com Arildo Cardoso no jornal da CBN. E ouvi por muito tempo também outras grandes figuras do rádio do Brasil. E no esporte também, Penido ouvia, Zé Carlos eu ouvia, tantos outros com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Penido, quem te influenciou como narrador esportivo? Você se espelhou em quem para adotar esse teu jeitão, estilo, né? Esse teu jeitão de narrar mais vibrante? Existe uma diferença de escola, né? São Paulo tem uma escola que imprime mais velocidade, o Rio tem mais cadência e mais emoção. Quem foi a tua fonte de inspiração? Olha, esse estilo, a fonte de inspiração foi o Jorge Cury. Mas o estilo de trazer para a modernidade, trazendo gírias, trazendo coisas novas e tal, foi o Valdir Amaral. A jovialidade e tal, não sei o que, foi o José Carlos Araújo, que quando eu entrei ele já era da equipe, né? E eu tinha uma proximidade muito grande, portanto tenho uma proximidade com o José Carlos superior a 50 anos, hoje meu companheiro aqui também na Rádio Tupi, graças a Deus. E a coisa de estar atualizado, que foi a sacada que mudou a fisionomia das transmissões do rádio, foi o Valdir Amaral. Então, se hoje eu digo que o jogador está no campo de ataque, fez a conexão com o fulano, plugou a parada, tal, que são termos que não existiam na época, né? A rigor, essas paradas, coisas que são da internet, e a gente tem uma audiência, graças ao bom Deus, muito grande na internet. No nosso canal no YouTube, Tupi Esporte, a audiência é muito grande. Então, eu incorporei essas coisas, isso tudo na verdade, eu estou fazendo aqui o meu avião moderno, o Jumbo e tal, mas a ideia é do Santos Dumont, que voa de 14 bis. O Valdir Amaral tinha as ferramentas da época, eu uso as ferramentas atuais. Bacana você ter essa humildade, ter essa tranquilidade e equilíbrio, né, para relembrar como é que você foi moldando com o tempo o seu próprio estilo, né, como todos nós, com grandes admirações que temos, e vamos somando, pegando o melhor de cada um. E o José Carlos Araújo, o garotinho, já confirmou, vai ser um dos nossos entrevistados também aqui, e já nós vamos anunciar. Muita história para contar. Tem muita história para contar. Tem pergunta do público também, só até Marcel. Boa noite, Sidney. Aqui é o Tacírio de Atacora. Já que você pediu para me dar opinião sobre os pinguins, eu já ouvi muito pinguim, né? Mas ultimamente eu não vejo quase ninguém, que mudou muitas coisas. Mas eu queria também aproveitar para falar com você sobre o Penido que vai hoje, para ver se ele lembra do tempo que ele era Juventude Globo na Rádio Globo. Na Rádio Globo que ele transmitiu o jogo pela Eldorado.
Eu sou ouvido do Penil desde que ele era Juventude Globo. Ele usava a Rádio Eldorado e transmitia o jogo de aspirante do Maracanã. Pô, o cara foi buscar o Pinguim pra relembrar um bom momento seu. Você perguntou, né? Eu me lembro de Pinguim na geladeira da minha avó. Otacílio, né? Otacílio, obrigado, Otacílio. Um abraço pra você na Taquara, Jacarepaguá. O slogan Juventude Globo, quem deu foi o Mário Viana. Porque o Mário Viana que comentava a arbitragem. Foi árbitro do Brasil na Copa do Mundo. Mário Viana com 2 N's. Né? Tá lembrando aqui o Madureira, 2 N's que ele gostava, né, Madureira, de falar? Errou. Aqui no time. Vou descer. Eu tinha em outro lugar. Mas o Mário Viana é uma das figuras, o Apolinho confirmava isso. O Mário Viana, ele não tinha cultura, ele não tinha banco escolar. Mas ele era de uma sagacidade, de uma capacidade de leitura da sociedade, do comportamento social, de identificar no ser humano o que tinha de melhor e quão eram canalhas os caras que ele identificava como tal. Ele não errava nunca. Ele tinha o Apolinho Austin Rodrigues, está falando? O Mário Viana. O Mário Viana. Tinha essas virtudes que o Apolinho apontou para mim logo de cá. Falou, esse aqui é acima da média. E o Mário Viana, ele não tinha cultura, não tinha banco escolar. O Apolinho tinha. Mas o Mário Viana não tinha. Só que ele era muito, muito, muito sagaz. E o Mário Viana, ele quando começou, o Fábio lançou a música Estela, em que estrela você se escondeu. E aquilo era o ano do jubileu da Rádio Globo e elas pegaram aquilo e fizeram uma vinheta, que era a vinheta que alguém, um louco da vida, tirou depois, né, naquela onda de maluquice que deu no que deu. Aí começou todo mundo a responder a vinheta, porque já que tinha uma vinheta para a rádio, tinha uma vinheta para cada um. E aí, quando surgiu a minha vinheta, que foi gravada pelo Golden Boys, o Mário Viana falou, tem que ter uma resposta e tal, não sei o quê. Você, como eu era criança, eu já tinha 2 anos e meio de rádio, mas eu tinha 16 anos ainda. Menino, ainda tem formação, né, adolescente. Aí falou, você é o Juventude Globo e tal, não sei o quê, e a rádio adotou. Ô Penido, eu disse que você me fez chorar e fez a muita gente. Desculpa. E olha, quando eu dei entrevista de Casa Araújo, eu chorei também, mas eu sou meio durão, não sou de chorar não, mas eu fiquei muito emocionado e eu não quero te fazer chorar, mas eu sei o quanto a sua emoção, ela faz diferença. Você citou alguns momentos aí em que você se emocionou junto e a torcida acompanhou e foi incrível, mas eu queria reproduzir agora um dos momentos mais fabulosos do rádio contemporâneo que eu acho aí, mais bonitos também, a despedida de um narrador que é o Penido para um grande amigo. Vamos ouvir. Para tudo, para o jogo 4-0 para o Flamengo. Eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo. E hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, supremo ídolo, parte para a morada eterna. Depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado, entrando na história do rádio, desses mais de 60 anos de atividade. A dor é muito profunda, Paulinho. É muito, muito forte. Me perdoem os ouvintes, mas o falecimento do Apolinho Washington Rodrigues, que assistiu o primeiro tempo, ele viu o Flamengo fazer 3-0. Ele morreu com o Flamengo em vantagem. Ele morreu com o Flamengo ganhando o jogo e se classificando. Parte para a vida eterna. E, Penido, é uma das coisas mais lindas essa sua narração. Caso você não esteja com condições de comentar agora, a gente vai para o intervalo e volta, você pode comentar. Caso queira, é a despedida de um amigo, de uma sinceridade, de uma profundidade. Eu não tenho ideia como você conseguiu continuar uma narração, que você estava no meio do seu trabalho, que a rigor, e seria perfeitamente compreensível, você poderia ter interrompido, passado a bola para um colega, porque essa é a hora que o coração pede às vezes a lágrima, pede o silêncio, e você não. Profissional, você cumpriu o seu ofício, uma das passagens mais incríveis. Quando eu ouvi, eu chorei junto, fiquei muito emocionado. Imagina você que era muito amigo do Washington Rodrigues. E ele tinha pedido, claro que eu voltei a me emocionar ouvindo, ele tinha pedido o rádio
Estava começando a transmissão, a televisão no hospital estava ligada. Ele falou: quem está narrando o jogo? Aí a dona Regina, que cuidava dele, cuidou dele o tempo todo, ela é uma figura maravilhosa, está lá ainda na Polândia. Ela falou: é o Penido. Eu falei: então liga o rádio que eu quero ouvir o Penido. E ele morreu me ouvindo. E eu sabia do estado, eu sabia de tudo, eu tinha estado com ele o tempo todo, porque nós nos frequentávamos. Eu frequentava a casa dele de maneira sistemática. Eu ia tomar sorvete com ele à tarde, ia fazer companhia e tal. Porque tudo que eu costumo dizer para eles, tudo que eu aprendi de bom e de melhor no rádio, para poder me atualizar e para ter boas sacadas, eu aprendi com o Apolinho. O Apolinho era um gênio, sabe o que é gênio mesmo? Gênio total. Supremo ídolo, a idolatria é uma coisa que nasce de uma forma espontânea. Como tem, eu digo, brinco assim, todo dia com a Kelly Jorge, eu digo, é Apolinho de saia. Porque é uma coisa assim revolucionária, é diferente, entendeu? É completamente personalizada, é tudo original. E o Apolinho era de uma originalidade absoluta. E o programa que eu faço é uma homenagem que o presidente resolveu fazer, né? Nosso querido Geraldinos e Arquibaldos. Geraldinos e Arquibaldos, que era um dos termos dele. Entre tantos outros que ele criou, né? Uma série, levaria o programa inteiro aqui falando sobre isso. Então, o Apolinho, a primeira coisa que eu me lembro, assim, para não tomar muito demais também o seu tempo aqui, mas para o ouvinte ter uma ideia, o Apolinho chegou para mim, eu tinha 15 anos de idade, e eu ia informar um jogo, e falou: se sobrar um pedacinho para você narrar, não chama a bola de esférico nem de balão de couro, e se houver um gol, não fala que está 1-0. Eu falei: é mesmo, Washington? Assim, só a criança assim, olhando pro ídolo. Você já viu na arquibancada alguém gritar, na hora que sai um gol, alguém gritar: tento! Eu falei: não. O que o cara grita? Gol! Pô! Mas ninguém chama de tento. Então não é 1-0. É 1-0, é gol. Gol é gol. A bola não é esférica, não é redondinha, não é balão de couro. A bola é bola, porra. Então, entendeu? As sacadas. E depois... e daí, por todos esses motivos, por toda essa raiz, o meu sonho, que foi realizado em 1999, de trazer o Apolinho para a Rádio Tupi. E olha que arrancar o Apolinho da Rádio Tupi, da Rádio Globo, que tinha 48 anos de liderança, 20 eu tinha participado, só que eu já estava na Rádio Tupi. Então, mas o meu sonho dourado, depois mesmo ter trazido o João Saldanha, Chico Anísio, Sérgio Noronha, Rui Porto, tudo quanto é fera, mas o meu sonho era trazer o Apolinho, e graças a Deus eu realizei esse sonho. A nossa amizade só não foi dizer que se solidificou mais, porque não tinha como ser mais sólida do que já era. Não, mas tá tudo certo. Olha, vamos pro intervalo comercial, já voltaremos com outras notícias também, e ainda tem Luiz Penido, nosso convidado dessa semana de aniversário de 1 ano do Jornal da Tupi, 1 ano Tamo Junto, e 1 ano e alguma coisinha um pouquinho mais nossa frente é também do Geraldinos e Arquibaldos, porque uma semana antes o Penido começou para maciar o terreno, pra gente não marcar um tento não, pra gente marcar um gol aqui, porque a gente entrega a bola assim já arrumadinha na frente do gol, do programa que ele termina um pouquinho antes do nosso, 18h51. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Governar é tomar decisões certas, com responsabilidade e equilíbrio, sempre buscando o melhor para todos. Nos primeiros 100 dias de nossa nova administração, realizamos os compromissos assumidos com a população. Nos próximos 4 anos, nossa missão é fazer o melhor governo, ouvindo todos os segmentos da sociedade, com uma gestão mais ágil, eficiente e transparente. É tempo de avançar. Acesse niterói.rj.gov.br/100 dias e saiba mais sobre os serviços públicos. Prefeitura de Niterói. Extra Mercado, mais variedade e economia. Aproveite os descontos exclusivos para cliente Clube Extra. Contra filé bovino peça a vácuo, R$ 39,90 o quilo. Arroz agulhinha Rampinelli 5 quilos, R$ 24,99. Açúcar Guarani quilo, R$ 3,99. Detergente em pó brilhante 1,6 kg, R$ 18,99. Papel higiênico Mimo 12 rolos, R$ 12,99. Baixe o app Extra Mercado. Mais que mais barato. Extra. Carnes na promoção? Sexta é dia de oferta no açougue Mega Box. Não perde essa! A
Alcatra com maminha, peça quilo, R$ 36,90. Contra filé, peça quilo, R$ 39,99. Coração da alcatra, porcionado, quilo, R$ 37,90. Entrecote bovino, maturata, quilo, R$ 49,99. Frango inteiro, canção, quilo, R$ 10,99. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato Venéreo. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Sintomas como febre, mal-estar, dor atrás dos olhos, nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo pode ser dengue. E mesmo que leves, merecem atenção. Não tome remédios por conta própria, beba bastante água e procure uma unidade de saúde. O tratamento adequado evita o agravamento da doença. Se pode ser dengue, pode ser grave. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Entre hoje e sexta-feira, na próxima segunda, das 7 da manhã às 7 da noite, a pista lateral da Avenida Brasil, sentido centro, será parcialmente interditada na altura da Avenida Lusitânia, na Penha Circular. A interdição será para transporte suspenso de equipamento. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser disponibilizado pela Sete Rio. Super Rádio Tupi, lugar que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Feijão Sabor do Rio, R$ 4,99. Arroz Sabor do Rio, 5 quilos, R$ 19,98. Alcatra bovina peça inteira, R$ 36,90. Filé de frango Aurora bandeja, R$ 18,98. Papel higiênico Nobre, 12 rolos, R$ 8,99. Leite Longa Vida Santa Clara, R$ 4,99. Leite condensado Italac, R$ 4,98. Supermercados Unidos, de mãos dadas por você. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O secretário de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, continua sendo o homem mais rico do planeta, com fortuna de 355 bilhões de dólares. Mas a sua empresa Tesla de carros elétricos acumula maus resultados desde a posse de Donald Trump. No dia 20 de janeiro, dia em que Trump assumiu a presidência, as ações da Tesla valiam $82. Agora estão cotadas a $44, ou seja, caíram 64%. O balanço da empresa no primeiro trimestre aponta que o lucro líquido da Tesla foi de $409 milhões, uma queda de 71%, comparando com o resultado de $1 bilhão e 400 milhões do primeiro trimestre de 2024. Na Europa e na Ásia, as vendas de carros Tesla despencaram. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h57. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Esse assunto, Azedo, eu tenho certeza que você vai trazer boas informações. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marcelo. Qual é o principal tema de hoje em Brasília e no Brasil? Deve ser Collor, né, Azedo? O assunto de hoje aqui em Brasília é a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que ocorreu na madrugada em Alagoas, onde ele continua preso. O advogado requereu que ele ficasse por lá e o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela prisão, pela decretação da prisão, autorizou a permanência dele. O ministro Gilmar Mendes quer que essa questão seja decidida no plenário do Supremo Tribunal Federal com a presença física. E essa é uma questão que vai ser ainda debatida pelos ministros, não é uma coisa trivial, né? É um fato inédito, um presidente da República ser preso, condenado a 8 anos e alguns meses de prisão por um processo de corrupção. E um fator, assim, polêmico com relação a isso é que ele está sendo condenado com base na Lava Jato, que é considerado pela maioria do Supremo Tribunal Federal um inquérito que teve muitas manipulações, muitos erros de procedimento, parcialidade de juízes, principalmente do Sérgio Moro. Então esse é um assunto polêmico. Mas o Azedo, vale esclarecer, muita gente essa hora está falando assim, mas o Collor não foi o único presidente não, antes dele ocorreu punição também. O que você responde sobre isso? Olha, só para esclarecer, o Lula não foi condenado pelo Supremo, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, em segunda instância, por isso é que ele foi preso. Quando o caso chegou no Supremo, a condenação foi anulada. Por isso que o Collor é o primeiro presidente da República a ser condenado à prisão, são 8 anos e 10 meses, pelo Supremo Tribunal Federal. Ô Azedo, e essa decisão pode mudar como as decisões vão ser tomadas daqui para frente? O que você acha? Isso muda, por exemplo, o paradigma em relação às condenações envolvendo políticos? Um outro aspecto dessa questão é o paradigma que isso estabelece, né? Com relação a 2 casos. O caso do presidente Lula, que foi condenado depois teve a sua prisão anulada por erros de procedimento na Operação Lava Jato, provavelmente vai ser a base de referência, de argumentação dos advogados do Collor, e o presidente Jair Bolsonaro, que no momento está hospitalizado, se recuperando de mais uma cirurgia, mas que está indiciado e vai ser julgado como um dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Essa condenação do Collor sinaliza para muitas pessoas que a mesma situação pode ocorrer com o presidente Bolsonaro, ou seja, que ele seja condenado e preso. Nos bastidores, né, do Supremo, da política, se discute a dosimetria da pena que foi aplicada ao presidente Collor de Mello, porque outros réus tiveram penas menores e por isso ficaram em regime semiaberto, prisão domiciliar. Provavelmente os advogados do Collor vão tentar uma saída dessa também, para que ele não fique na cadeia, pelo menos por muito tempo. Existe progressão de pena, penas alternativas, assim, há possibilidades aí que ainda estão sendo discutidas, né? Por enquanto, só o Gilmar Mendes e o Nunes Marques até agora se posicionaram de uma maneira mais condescendente com o Collor de Mello. Os demais juízes estão com uma postura muito, muito dura, principalmente o Flávio Dino, o Zanin e o Alexandre de Moraes. Ô Azedo, mais alguma informação que mereça destaque? É importante destacar que o quarto voto
é do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso. E a discussão com relação à presença física no plenário durante a votação, ela é importante, porque abre mais espaço para os advogados tentarem mitigar a pena. Mas o fato concreto é o seguinte: o Collor está preso e vai continuar preso ainda por um bom período. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder Câmara 6.912 Pilares. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. A UCI Cinemas não para com as novidades promocionais. Chegou o Passaporte Família. Com o Passaporte Família, um grupo de 4 pessoas. Cada um paga meia entrada pelo ingresso. Aproveite o feriado com as estreias de Sneaks, de Pisante Novo e o Rei dos Reis. Passaporte Família na UCI Cinemas. 4 ingressos por meia entrada cada, para a família inteira poder aproveitar. Promoção válida para filmes selecionados. Consulte condições e classificações etárias. ucicinemas.com.br. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa ou seu negócio, é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte, 3145-2004. Lamiarte Pisos, 3145-2004. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de Verãozar, a estação do preço baixo no açaí. Med Levinson, Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Chegou a entrega rápida Lojas Líder. Saiba mais no site líder.com.br. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos brasileiros. Nova Saúde, a mais nova opção em saúde no Brasil. E Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Neste domingo, às 4h, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. A partir de 1h haverá interdições no entorno do estádio. Ruas como Avenida Rei Pelé, Professor Eurico Rabelo, Isidro de Figueiredo, Conselheiro Olegário e Avenida Maracanã terão trechos proibidos para veículos. O estacionamento será restrito a partir das 10 da manhã. E atenção agora aos ouvintes, que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço. Já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado, ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Ficar toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil
capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim? Por que eu tenho resultado com o Articular já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese, colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso. E nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico, você vai tomar o Articular que já tem tudo que você precisa e com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma. Mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo para você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:09. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. A hora do trânsito. Primeiro a Luísa Rodrigues, depois o Maurício Bastos. Luísa está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento à Rua Jardim Botânico para quem se desloca em direção à Gávea. Tem um ônibus enguiçado ocupando uma faixa da via, bem ali na altura da Rua Pacheco Leão. Não observo tantas as dificuldades assim para quem está vindo de Humaitá, Rebouças, em direção à Gávea, mas quem segue nesse trajeto e quer evitar a Rua Jardim Botânico, Borges de Medeiros com boas as condições nesse momento. Sentido contrário da Jardim Botânico, para quem segue em direção ao Humaitá, até mesmo o acesso ao Rebouças, aí sim estou observando um trânsito bem intenso por toda a altura ali do Jockey até a chegada da Rua Lopes Quintas e depois mais à frente, na passagem pelo Parque Lage até o acesso ao Rebouças, o motorista perde tempo. Só que nesse caso, ainda assim, a Rua Jardim Botânico é a melhor alternativa, já que a Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa em direção ao Rebouças apresentam bastante lentidão, trânsito bem intenso pela via. Quem segue pela orla, nesse momento, Epitácio Pessoa com ótimas as condições, inclusive em direção a Copacabana, não observo dificuldades ao longo da via. PagBank. Invista no CDB de 130% do CDI com liquidez diária no banco que tem nota máxima de solidez e credibilidade. Baixe já o app PagBank. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. E as suas informações, Maurício Bastos, depois da Luísa Rodrigues, quais são? Um alerta para o motorista, para as pessoas em geral que estão acompanhando a gente. Vento forte foi registrado aqui na cidade do Rio de Janeiro na última hora, na estação Forte de Copacabana, 52 km por hora, segundo a estação medidora do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A motorista vai encontrando nesse momento lentidão na Avenida Ayrton Senna, uma faixa está ocupada
devido a um carro enguiçado na altura da ponte Santos Dumont, ali próximo ao acesso à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, no sentido linha amarela. Há lentidão no trecho, então motorista, atenção, você que passa pela região. Temos também informações a respeito de um enguiço de caminhão na Avenida Brasil, altura da Passarela 6, no sentido Zona Oeste, altura do Complexo da Maré. Uma faixa está ocupada na pista central. Motorista enfrenta retenções no sentido Zona Oeste. Sidney. Ô Maurício, vou deixar você sossegar um pouquinho a voz aí por 2 minutinhos. Prepara a sua pergunta. Para Madureira fazer a pergunta aqui para o Luiz Penido. E eu quero também lembrar que estamos recebendo aqui o jornalista Eduardo Castro, nosso amigo de muitos anos aí, querido, ético, competente, já experimentadíssimo, trabalhou no exterior, trabalhou aqui em várias emissoras. Que beleza reencontrá-lo aqui. Maurício trouxe, que felicidade. Tudo bem, Eduardo? Oi, Sidney, obrigado. Boa noite. Satisfação muito grande estar aqui com você e dividindo essa mesa com aquela coisa que todos nós já ouvimos e a gente odeia. Essa turma que eu ouvia desde criancinha, desde que eu era criança. E você, como nós, ama o rádio também. Então vá preparando sua pergunta. Madureira, faça a sua. Luiz Penido, você que viajou não sei quantas vezes, deu a volta ao mundo em cobertura jornalística. Algumas vezes. Qual foi o lugar mais estranho que você fez uma transmissão? Lugar mais estranho? Mais precário. Que assim... A mais precário foi na Venezuela. Foi uma transmissão terrível. Não, se bem que teve uma que também em precariedade empata, que foi feita aqui pertinho, em Resende. Porque não tinha... Era uma pré-temporada, isso foi... Tem muitos anos. A minha fazenda não estava pronta ainda. E eu transmiti o jogo cheio de medo, porque sabe onde eu estava? No telhado da arquibancada. Porque não tinha linha de transmissão na época. Hoje é tudo por internet. Mas na época eram linhas de transmissão via Embratel, quando era fora. 4 fios, está dizendo aqui o Maurício, 4 fios. Telemar, 4 fios, TX, RX e TX, né? Que é o vai e volta. E aí era completamente diferente. E não tinha linha. Então o operador matou o telefone. Que matar o telefone é o quê? Você pegava aquele telefone antigo de gancho, tirava a cápsula do telefone, botava o tal do jacaré. Um jacarezinho e matava o telefone e tal. E a gente teve que fazer isso na casa de uma pessoa e pedimos, a moça, ela cedeu o telefone, uma senhora muito amável, ela cedeu o telefone gentilmente, mas não tinha como passar da casa dela, que era do lado do estádio, só tinha esse recurso, tá? O fim do filme é esse, só tinha esse recurso, subir pela arquibancada. E aí o fio não era suficiente para descer para arquibancada, então ele passava por cima do telhado e não chegava na arquibancada, então tinha que ficar ali. Era o último ponto de referência. Tá certo. E eu narrei o jogo, era um jogo Vasco, é um jogo de pré-temporada. Vasco e Resende, e eu narrei o jogo da arquibancada. Mas era uma telha que não inspirava muita confiança. Mas não importa o profissional falar vai cair. Não é a transmissão que vai cair sou eu. Deu o recado. Tá muito bem. Sua pergunta, Maurício. O Sidney, o Penido ouvinte nosso lembrou, né, do slogan, né, como se falou, epíteto, né, que é uma espécie de apelido que o Penido tinha, né, no seu início de carreira, ao longo da sua primeira passagem pela Rádio Globo, era o Juventude Globo, por conta aí do início bem novo e sempre foi que o Mário Viana te deu esse apelido, né? Queria saber a respeito da juventude e da renovação dos talentos do rádio. Você, como comandou equipes por muito tempo, né? Quando você saiu da Rádio Globo pela primeira vez e veio para Tupi, recebeu esse desafio de comandar, de liderar a equipe, substituindo do Alcei Bueno de Camargo, que por muitos anos foi o comandante do esporte dessa casa. Em relação à renovação de talentos no rádio, como é que você acha, qual é a tua avaliação? O rádio, muito se fala em o rádio tá à beira da morte. Você diz renovação para os dias de hoje, é isso? Renovação dos dias de hoje. Como é que tá na tua avaliação? O que é novo aí, né? O que é novo, o que você espera pela frente? O rádio está mais vivo do que nunca. Mas o rádio tem hoje um público muito maior. A televisão, que está decadente pra caramba, ela tinha 15 milhões de telespectadores, tem 30. Isso porque ela está decadente. O rádio tinha uma quantidade de ouvintes 10 vezes menor do que ele tem hoje. Na era do rádio não tinha essa quantidade de ouvintes. Por quê? A população cresceu muito, é um fator. E a internet, ela é inclusiva, claro. Claro, tem um monte de maluco na internet, a internet tem tudo, de A a Z tem tudo. Só que do A a Z o rádio está incluído. Quando chega lá na letra R, está lá o rádio. A televisão está também na internet. É uma mídia convergente. Os jornais viraram portais de internet.
Enfim, tem site. Sempre tem gente nova, claro, mas você observa como, e é um grande observador do que tem por aí, olhando assim 360, tem coisas novíssimas, tem coisas que faz, esse negócio é bacana, vou incorporar, vou acompanhar. Eu faço todo dia. Todo dia. Eu acho o seguinte, se você não der um F5 por dia, você vai acabar sendo vencido pelo tempo, e eu não conheço nenhum vitorioso que tenha desafiado o tempo. Todo mundo que desafiou o tempo perdeu. Então, eu tenho que me atualizar, é minha obrigação. Por isso que eu vou mudando o meu palavreado, inclusive durante a transmissão, atualizando, colocando. Mas você não envelhece, é o garotão da galera? Quem é que deu esse apelido? A atualização ela é necessária, ela é absolutamente fundamental. Você tem que estar em dia com os fatos do planeta, porque alguém de alguma das camadas sociais que está te ouvindo vai absorver aquilo como sendo fazendo coisa nova, sacada de uma coisa que tem a ver com ele. Isso aí. Eduardo Castro, a sua pergunta. Eduardo, você trabalhou em que meio de comunicação? Cita alguns aí pra gente. Bandeirantes, né? Trabalhei 18 anos na Rádio Bandeirantes, em 2 passagens, 13 anos na primeira e 5 agora até dezembro do ano passado. Trabalhei na TV Brasil, trabalhei um tempo na Rádio Nacional, sem falar no microfone, só assinando papel. Mas é uma honra para qualquer um de nós. E lá fora, como correspondente, já pode dar um autógrafo pra gente. Verdade. O Penedo narrou também na Rádio Nacional, fez também a Copa de 94 pela Nacional. Com o Chico Anísio, Zé Roberto Reit, Heraldo Leite. E a maioria da equipe que está aqui hoje, Sérgio Guimarães, o Wellington Campos, toda essa galera. E lá no exterior, você trabalhou onde? Então, eu trabalhei em Angola, Moçambique e nos Estados Unidos. E em Angola e Moçambique, os narradores José Carlos Araújo, Ulisses Penido e colegas dessa época, anos 90, principalmente Copa de 94, Copa de 98, são lembrados até hoje. Por quê? Porque naquela época Angola e Moçambique estavam em guerra civil. E obviamente, e também os países, você vê como é que vai longe, uma questão econômica que não permitia que esses... Bom, também um desses países foi Angola, jogou uma Copa, né? Dos outros países de língua portuguesa não, e muito tempo Portugal ficou fora também. Então, até hoje, na Rádio Esportiva de Luanda, em Angola, a Rádio 5, tem uma vinheta que está a voz de José Carlos Araújo. Olha até que hoje, maravilha. Eu já tive a oportunidade de contar isso para ele. Trabalhamos juntos por 6 meses na TV, no SBT aqui no Rio. A nossa relevância para dentro do rádio, fazendo pela Rádio Tupi, já com o Apolinho, a Copa América no Paraguai em 1999, e eu tinha saído para fazer a transmissão da Teresa Herrera na Espanha. E os caras estavam fazendo um filme de cinema lá. E eles fizeram também um seriado de TV sobre rádio esportivo. E aí eles filmaram todos os narradores, todos, sem exceção, que fizeram o Teresa Herrera e o Ramon de Carranza, que eram os torneios mais importantes. E no final, quando acabou tudo, eles vieram me dar o troféu como o melhor. Que maravilha. Eu tenho esse troféu, eu tenho 201 troféus, hoje 202 com esse programa aqui, né? Um troféu virtual, por estar aqui sendo homenageado. Mas desses 201, um troféu eu recebi na Espanha como narrador e os outros prêmios. Eu fiquei emocionado com isso do Luiz Penido. Vamos pro intervalo então, que eu estou emocionado. E na volta, Eduardo faz a pergunta. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Há 120 anos, a Light escreve sua história lado a lado com o Rio de Janeiro, levando energia para milhões de lares e transformando realidades com projetos sociais, culturais e sustentáveis. Para a Light, o maior patrimônio do Rio são as pessoas, e é por elas que a empresa não para, investindo em serviços de excelência e iniciativas que geram impacto positivo na vida dos cariocas. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Atenção, pessoal, a Med Levinson vai estar esperando por você na Rede Economia com o Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta sexta, 25 de abril, a partir de 16 horas, na Rede Economia, da Rua Álvaro de Miranda, 226 Pilares. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. A
Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz R$19,95. Feijão Nutricaldo R$3,99. Açúcar Alto Alegre R$3,89. Leite Poninho Integral R$14,98. Alcatra peça inteira R$36,90. Asa de frango R$11,75. Linguiça Perdigão R$14,98. Filé de frango Rivelli ou Jaguar R$17,98. Calabresa Seara R$17,98. Tequitos 1 kg R$16,98. Antártica Latão Pack com 12 unidades R$45,48. A unidade sai R$3,79. Itaipava Pio sem o Petra por um malte latão R$3,69. Invicto 1,6 kg R$9,98. Economia é aqui. Viva com moderação. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Faltando 2 para acabar, Petkovic na falta, prepara. Atenção, pete pra bola, bateu, guardou, campeão assim! Gol do Flamengaço! Na hora de acabar o gol do Tri! Pete! Os rubro-negros me deram um golpe aí, só não sabia disso, botaram um gol do Petkovic. Ô Madureira, foi você que participou desse golpe, Madureira? Enfiaram um gol do Flamengo aí, não? Vou fazer uma falseta dessa com meu amigo Luiz Penido, apesar de ser rubro-negro, né? Antes de tudo, tenho o respeito e o carinho que eu tenho pelo Penido, que aliás é o maior beijoqueiro da Rádio Tupi. Faz questão, aliás, quem trabalha na Rádio Tupi não recebe um beijo do Penido, se sente marginalizado. O Penido, isso é um hábito russo, Penido? Porque os russos gostam também de dar um beijoquinho. É que assim, eu acho, eu amo muito o ser humano. É verdade. Eu acho que é uma coisa assim genuína, uma expressão que ela é tão espontânea. Verdade, quando acabar aqui o programa, então, o YouTube vai estar aberto, ele vai dar um beijo no Madureira aqui pra ver como é que é, porque o povo não sabe que tá lá. Qual a pergunta, Eduardo? Minha pergunta pro Luiz Penido. Luiz Penido, narrar gol em tempos de VAR é igual bala com papel? Mais ou menos. Quando é lance duvidoso, eu desenvolvi uma técnica que é o seguinte: depois de muito me aborrecer com alguns gols, você narra o gol, faz a festa, aí vem aquele coito interrompido, aquela coisa, sabe? Porque é desagradável. Não sei o que é isso, ouvi dizer. Aí aquela coisa desagradável que, pô, você comemorou uma coisa que você ganhou, porque o prêmio do torcedor é o gol, né? O torcedor, como dizia o Apolinho, ganhou é bom, empatou mais ou menos, perdeu é ruim. Então o ganhou é tudo, o gol no futebol é tudo. E aí você vem com emoção, grita, aí parece como diz o Gerson, ô seu desgraçado, né? O desgraçado vai lá e anula. Então aquilo é muito ruim. Chato, né? E aí, quando o cara levanta a bandeira ou o árbitro sinaliza que vai ter VAR, eu narro até o fim como se não fosse haver a revisão. Aí narro, gol, não sei o que, pau, rala, fulano, barato bom do fulano, placar tal, pronto.
dou o placar, toca a vinheta. Agora tá rolando um VAR. Aí se eles anularem, é problema deles, não é meu. Não é seu, boa, isso é inteligente. Maurício, sua pergunta. Penido, todo mundo fala que quem trabalha com futebol não é filho de chocadeira. Enfim, gosta de futebol porque tem alguma inspiração, porque tem algum clube. Você ainda se incomoda, ainda se irrita quando perguntam qual é o seu time, pra quem você torce? Não, não me incomoda. Eu admito, inclusive, o seguinte, meu Deus. Imagina o seguinte, a minha resposta, ela é sincera, mas eu admito que as pessoas não acreditem e não há nenhum problema em não acreditar. Eles, qual é o seu time? Eu digo, os 4, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Tá de sacanagem, subiu no muro. Não, eu torço pros 4, de verdade. Qual foi o primeiro time que você torceu? Foi o Flamengo, porque meu pai, Flamengo e tal, não sei, minha mãe era fluminense e converteu minha mãe flamenguista. Eu era Flamengo e tal, ia pros jogos do Flamengo e tal, não sei o quê. Quando eu fui cobrir o Botafogo, eu tinha 14 já 15 anos, fui cobrir o Botafogo, eu me apaixonei pelo Botafogo, pelo ambiente, pela liberdade. E olha que era tempo de ditadura fechada no país. E o Botafogo era liberdade absoluta. E só tinha craque, né? Então eu adotei o Botafogo. E aí, por causa do basquete, onde eu irradiei 5 Copas do Mundo de basquetebol em vários países e ganhei durante 8 anos consecutivos o título de melhor locutor de basquete do Brasil. E os 2 times de basquete, melhores times de basquete do Rio, eram exatamente o Vasco e o Fluminense. E aí eu fui incorporando o Vasco e o Fluminense. Ganhei medalhas. Hoje sou sócio emérito do Vasco. Tenho todas as premiações do Fluminense. Nos gols e nos títulos do Fluminense, as narrações que o Fluminense coloca no CD que ele entrega ou no pendrive que tem o gol e a camisa do clube e tal, são narrados por mim. Cara, eu tenho que torcer para esse time. Tem um vínculo afetivo. E eu, de Flamengo, fui espraiando. Incorporei o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. Me explica se é assim. Gol do Flamengo, do Madureira, gol do Vasco, do Maurício, gol da Renata Victor, do Fluminense, e gol do Bangu, do Cisne Rezende. Por que o Bangu tem dificuldade em marcar gol? Mas quando marca gol, porque você não grita igualzinho você gritava? É só você pegar os comparativos e você vai ver que eu dou a mesma importância. Porque o Bangu eu acho que é da favela, é o Bangu da pobreza, é o Bangu... porque eu tenho slogans diferenciados para cada clube. Flamengo do asfalto, do morro de Deus e do povo do meu coração, que a frase nem é minha, ela é do Luiz Airão, que é meu amigo íntimo, nosso querido, né? Entendeu? Que devia ser um hino do Flamengo. Então quando é gol do Bangu, você vibra igualzinho. Não, deixa eu te falar. O Fluminense, é bom narrar essa paixão que vem de dentro, o sentimento verde, branco e grená, porque eu tenho amor ao tricolor, que é o que a torcida canta na arquibancada. O Vasco, eu digo, Vasco é o único time que eu cito o time 3 vezes, é o Vasco. Diz aqui protecionismo, porque você é vascaíno. Porque na minha casa tudo é Vasco, a família é Vasco, a mulher é Vasco, meu filho é Vasco, todo mundo é Vasco. E Banguense? E aí... Calma, Sidney. Faltou aqui quem? O Botafogo. Ninguém cala esse nosso amor. Deus é conosco. Botafogo, glorioso e tal. Enfim, incorpora a música da Beth Carvalho e tal. E o Bangu, eu tô esperando ele fazer o garotão da galera, Luiz Penido. É isso aí, um programa antológico. Muito obrigado, Luiz Penido. Alegria você ter vindo aqui. Marcelo Madureira, muito obrigado. Perguntas inteligentes, como sempre. Maurício, e trouxe também o Eduardo Castro para brilhantar nossa bancada aqui. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Marcel, que preparou tão bonitinho ali a sonoplastia para o programa ser bacana e legal. E nós estamos em comemoração, este um ano, né? Tanto do Geraldino Arquibaldi, como do Tamo Junto, como do Jornal da Tupi. Esse mês é nosso, é tudo nosso. Vem aí com Cristiano Santos. Tamo junto. Até segunda. Tem no seu grito de gol muita paixão, muito amor. Luiz Penido. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.